Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Um privilégio, né? Mais uma vez a gente está sentado juntos para estudar esse assunto, né, do evangelismo. A nossa ideia hoje não é trazer mais conteúdo, né? Porque acho que a gente já teve bastante conteúdo nesses últimos domingos, né? Em termos de questões mais técnicas, né, e tal. Nossa ideia hoje é mais a gente refletir um pouquinho na palavra sobre um encorajamento para essa missão, né? Que não é nada fácil, né? A gente se encorajar, a gente se, né, mutuamente aqui se colocar na presença de Deus para que a gente possa tirar algumas lições aqui do texto que a gente vai ver, mas, sobretudo, buscar no Senhor encorajamento, né? Pedir do Senhor capacitação, né? Buscar nele essa graça para poder fazer essa obra, né? Que é dele mesmo, né? Então, ele nos deu esse encargo, mas para a gente poder aplicar tudo aquilo, né? Até lembrar de tudo aquilo, né? A gente esquece muita coisa do que a gente vai aprender, por mais que a gente anote, como a gente precisa da graça de Deus nessa história, né? Para poder continuar esse processo. Então, essa é a nossa ideia hoje aqui. Nós vamos ler um texto um pouco longo, mas depois a gente vai comentar alguns pontos, mais para ficar mais fácil depois para a gente estudar. Tá? A gente vai começar lendo aí de Marcos 4, 35, onde eu disse, e a gente vai até o capítulo 5, versículo 20. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês, tá? A gente vai tentar fazer uma leitura coletiva aqui. Então, a nossa ideia é que cada um leia 2 versículos e passe para frente. Quem não se sentir confortável para ler, passa o microfone para outro, aí não tem problema, tá bom? Mas é legal, né, a gente olhar todo o texto junto, independente da sua versão, não esquenta a cabeça, tá? Para a gente dar essa passada aí. Então, a gente vai ler do 4:35 até o 5, capítulo 5, versículo 20, tá bom? Cada um lê 2 e aí passa para frente. Alô, som. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros a seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre era acorrentado e algemado. Quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes gritando e cortando-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: Espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: Como é que você se chama? Ele respondeu: Meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência que Jesus não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. E aconteceu que no morro, perto dali, havia muitos porcos comendo.
Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então o homem partiu e começou a visitar as 10 cidades daquela região e contar a todo mundo as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Obrigado, viu, gente? É um texto bem longo, mas é importante para a gente entender isso que a gente vai estudar. Vamos fazer uma oração antes da gente começar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade nessa manhã. Estudamos a Tua Palavra mais uma vez, Pai, nesse lugar. É um assunto tão importante para as nossas vidas, Pai, mas também tão delicado, tão difícil para nós, Pai. Na prática. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ilumine nessa manhã para entendermos um pouco mais sobre esse assunto. E, sobretudo, que possamos sair daqui encorajados, Pai, a sermos embaixadores, Pai, do Teu reino. A agirmos como aqueles que são enviados pelo Senhor, Pai. Que o Senhor mantenha a nossa atenção nesse momento aqui de estudo, Pai, cativo ao Teu falar ao nosso coração. Repreenda todo o mal, Pai, todo levante que queira nos distrair, Pai, nesse lugar. Que o Senhor possamos adorar o Senhor com os nossos ouvidos, Senhor Jesus, nessa manhã. Nós te louvamos e te agradecemos e contamos, Pai, com a habilitação do Teu Espírito Santo nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, eu comecei dizendo, que a nossa ideia hoje não é acrescentar nenhum conteúdo a respeito da questão questões mais técnicas aí da questão do evangelismo. A gente já viu bastante conteúdo com o Felipe, então acho que, já tem uma boa bagagem aí, Depois o Tiago vai disponibilizar esses estudos, quem quiser assistir de novo, lá os estudos, e vai conseguir gravar melhor até, esse assunto. A ideia hoje é a gente mais ver essa passagem e tirar daqui alguns encorajamentos para a nossa vida cristã e a respeito desse assunto do evangelismo, O texto que a gente leu aqui é muito interessante e muito legal, porque a gente vê, Jesus indo ao perdido, Esse processo de Jesus indo até uma pessoa perdida, buscando essa pessoa, a gente vê o processo de transformação na vida dessa pessoa, como a gente leu aí. Então, assim, ilustra muito bem isso, Esse texto, a nossa ideia aqui vai ser tentar responder pelo menos 2 perguntas aqui. A primeira é: o que a gente precisa para evangelizar, segundo Jesus? O que, segundo Jesus, é importante para evangelizar? E, por outro lado, quais são os resultados que a gente pode esperar quando a gente evangeliza alguém, certo? A gente está lá fazendo uma obra, como que a gente vai saber se essa pessoa está recebendo o evangelho, se não está? O que a gente pode esperar? Qual que deve ser a nossa expectativa? Às vezes a gente tem uma expectativa até alta demais, mas a gente tem que olhar, assim, esse texto ajuda a gente a refletir um pouco nisso. O que a gente tem que esperar quando a gente evangeliza alguém, quando a gente está ali sendo usado pelo Senhor, e deseja, às vezes, ver ali um aspecto, alguma coisa de mudança naquela vida. Às vezes, o nosso parâmetro está meio desregulado. A gente vai ver aqui que
muitas vezes para nós são coisas como, né, a pessoa agora parou com isso, parou com aquilo, né, tem uma transformação de vida, mas é muito mais profunda, né, do que meramente ter uma prosperidade, né, às vezes como a gente vê por aí, né, não, eu era isso, agora eu não sou, agora eu tenho uma casa, tenho um carro, tenho isso, tenho uma empresa, a minha empresa decolou, tal, tudo. Então os testemunhos são muito para esse lado, né, muito pouca transformação de vida, né, muito pouco alinhamento com aquilo que o Senhor fala do reino dele. Esse texto ajuda a gente, né, bota a gente com o pé no chão aqui, ajuda a gente a ilustrar melhor isso, né? Então vamos começar a ver, primeiro ponto que a gente vê, irmão, do que a gente precisa para evangelizar. E aí você viu que a gente começou lendo, né? A nossa ideia vai ser ver sobre a questão da passagem aqui, né, da cura desse demoniado, certo? Eu mesmo já falei sobre esse texto aqui, já preguei uma outra vez aqui na igreja sobre isso. Mas a nossa ideia hoje vai ser olhar para a questão do evangelismo aqui no texto, né? Mas você viu que a gente começou lendo lá do 4, né? A passagem da tempestade, todo mundo conhece muito bem, né? Quando alguma tempestade se levanta, né? Porque, na verdade, esse evangelismo de Jesus começa lá na tempestade, né? Não começa quando ele está lá diante, começa um pouco antes, né? E aí eu convido vocês para lerem de novo comigo aí, ó, Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 38, diz assim, acompanha comigo. Diz assim, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Bom, como eu disse, a história, né, esse evangelismo começa um pouco antes do que o momento especificamente que Jesus desembarca lá né, diante da terra que estava aquele endemoniado. E o primeiro ponto, irmãos, sobre o que a gente precisa para evangelizar é a gente precisa atravessar para o outro lado. Eu coloquei até em destaque aqui, né? Ele diz, ó, naquele dia, onde você disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Jesus está chamando eles para onde? Para um outro lado, né? Para avançar, para atravessar para um outro lado. A gente ouve muitas vezes né, pregações sobre esse assunto, e eu mesmo já até usei disso. Esse outro lado, como, né, precisamos, né, Jesus está querendo levar a gente para amadurecer, né, vai dar uma lição de fé para eles, vai trazer crescimento ali para eles, né, um avanço, né, na carreira cristã, está querendo levar eles para um outro lado, certo? Eles estão saindo de um lado imaturo para ir para um lado de mais maturidade, né, conhecer mais o Senhor. Sim, isso é fato, né, a gente pode aplicar dessa forma, porque de fato Jesus, né, cada lugar que Jesus estava levando eles estavam crescendo um pouco mais e aprendendo um pouco mais de Jesus. Mas se a gente for para o contexto imediato do texto aqui, esse outro lado era onde? Onde estava o Gerazeno, o perdido. Né? Então, para Jesus aqui, quando Jesus fala assim, ó, vamos atravessar para o outro lado, Jesus está chamando eles para onde? Ó, a gente tem que ir até uma pessoa que está perdida. Né? É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, vamos evangelizar, né? Vamos atravessar para o outro lado. Né? Jesus está dizendo assim, ó, a gente precisa ir lá buscar um perdido. Eu tenho uma coisa para fazer do outro lado. Jesus está convidando eles aqui. Né? Tudo começa nessa chamada de Jesus para eles atravessarem. Isso é muito importante para a gente também entender a respeito dessa questão do evangelismo. Não tem como a gente evangelizar do lado que a gente está, na zona de conforto nossa. Muitas vezes a gente quer ficar ali, né, na nossa zona de conforto, a gente não quer sair, né, dessa questão mais confortável para a gente mesmo. Né? Estar no banco, né, de não precisar se dispor, mas eu vou falar, não vão querer me ouvir, não vão não sei o quê. Então, assim, tem uma certa zona de conforto. Jesus está convidando eles, ó, vamos atravessar para o outro lado. Vamos buscar o perdido, vamos até ele. Né? Essa aqui era a pauta do coração de Jesus nesse momento. E uma coisa interessante que a gente vê ainda dentro desse primeiro aspecto, né, da necessidade de a gente atravessar para o outro lado, para buscar o perdido com Jesus, né, se a gente quer, né, evangelizar, é que nesse processo a gente vai sendo trabalhado por ele, nesse atravessar para o outro lado, e preparado para esse evangelismo que vai acontecer. Né? Diz o texto, irmãos, que levantou-se, o que diz o texto? No versículo 37, 38, olha lá. Diz assim que levantou-se um forte vendaval. Tem um levante nessa história. E é interessante isso, né? Jesus está chamando eles para ir para o outro lado, eles vão lá evangelizar o endemoniado e tal tudo, mas antes, eles entram no barco, eles começam a navegar, e aí tem um levante nessa história. Né? E a nossa ideia é olhar para aspectos espirituais nesse texto, a gente vê que tem um levante. É quase que, né, uma oposição, né? Outros evangelistas vão dizer, ó, ventos contrários.
É como se alguma coisa quisesse, né, impedir eles de chegar do outro lado, certo? Como se alguém estivesse querendo impedir ele de chegar do outro lado. E aí a gente lembra de um aspecto muito importante, irmãos, que esse atravessar para o outro lado e evangelismo é, antes de qualquer coisa, uma batalha espiritual, você sabia? É uma batalha espiritual. A gente não está querendo convencer ninguém, né, pelo intelecto. Então, a gente pode usar os nossos argumentos, técnicas, mas é, sobretudo, uma batalha espiritual. Está acontecendo no reino de Deus. Tem algumas pessoas que talvez não estejam endemoniadas, mas estão também na mão lá do inimigo. E tem uma batalha acontecendo. E aí tem um levante, né? Quem já experimentou um levante aí, quando você está indo fazer alguma coisa para Jesus, né? Alguma coisa que você sabe que é do Senhor e tal, e aí tem um levante. Hã? A galera do acampamento sabe como é que é, né? É levante antes, durante, né? Mas mesmo nas nossas programações cotidianas, quando a gente tem, né, um compromisso, alguma coisa ou outra, você sabe que, né, a gente vê muito levante. Então, o evangelismo é, sobretudo, passar por uma batalha espiritual. Oração, né? Por isso que, né, Jesus fala em alguns casos, jejum, oração. Jesus está falando que, cara, é uma batalha espiritual. Não adianta você sair falando para a pessoa à toa, achando que nela vai se convencer automaticamente. Existe uma batalha espiritual, né, atrás disso, né, por trás dessa história. E é interessante que diz que Jesus dormia, né? E esse é um outro aspecto naquela questão que eu disse, sair da zona de conforto, né? Jesus passou o dia inteiro pregando, irmãos. O dia inteiro pregando. Aí ele chama eles para irem para o outro lado até o perdido, para evangelizar. Aí se levanta lá, tem esse levante lá, e Jesus está lá acabado, né, cansado, dormindo. Né? Jesus não é porque ele estava cansado que ele falou assim, não vou. Ele podia, né? Estou cansado, hein? Me dá uma semana de descanso, né? Eu quero dar uma descansada, né? Não quero saber de evangelizar. E como é importante esse negócio da gente entender esse primeiro aspecto, que é de passar para esse outro lado. Sair da zona de conforto. Muitas vezes a gente vai precisar, né, deixar de lado um descanso, alguma coisa, para a gente poder ir lá ajudar uma pessoa. Para a gente poder ir lá evangelizar essa pessoa. Para a gente poder ir lá, às vezes, fazer um ato de amor que vai ser um evangelismo para essa pessoa. Porque, eu falo pela minha vida, muitas vezes eu deixei de fazer alguma coisa por alguém por cansaço. Mas eu estou cansado, também, Deus sabe que eu não estou nesse pique, estou com problema demais, eu tenho meus problemas, não vou me envolver, tal tudo. Mas Jesus chama a gente, se a gente quer evangelizar, tem que ter uma disposição, certo? A gente tem que se dispor a passar para esse outro lado. Jesus foi mesmo cansado, certo? Dormindo lá, dormiu no barco, aproveitou a viagemzinha para dormir. Né? O levante não assustou ele, porque ele sabia muito bem o que ia fazer, né? Mas os discípulos ficaram apavorados, a gente sabe, né? O texto, a gente não vai entrar nesses detalhes dessa passagem. Mas a ideia é a gente tirar daqui pelo menos esse primeiro princípio. A importância da gente atravessar para esse outro lado. Sair da nossa zona de conforto se a gente quer ir até o perdido. Superar o nosso cansaço, né, muitas vezes. É claro que a gente não vai ficar aqui negligenciando, né, fazendo loucura, né, deixar a família. Não, a gente sabe, né, o equilíbrio disso. Mas muitas vezes a gente exagera, né, na zona de conforto, né. O irmão está precisando de ajuda lá, né, ele precisa de uma oração, não sei o quê. Não, mas hoje tem jogo do Corinthians, eu não vou. Né? Hoje tem não sei o quê, né, a gente não quer saber de nada. Mas como é importante a gente atravessar para esse outro lado. Jesus está chamando, e nesse contexto imediato aqui, Jesus está chamando eles para evangelizar, irmãos. Está querendo levar eles para um outro lado, para um outro lugar. Né? Tem uma outra expressão que eles dizem aí no final do texto, né? Eles dizem, né, diz que os discípulos acordaram ele, clamaram, né, a ele: Mestre, não te importa que morramos? Como se dissesse, Senhor, a gente está morrendo aqui, você está querendo levar a gente para o outro lado lá para evangelizar, mas a gente está morrendo aqui, você não está vendo, né? Você não se importa com isso? Né? Com certeza Jesus se importava, né, irmãos? Com a integridade física ali deles, tanto que Jesus levanta e repreende ali, né, o vento e o mar. Mas tem um aspecto interessante nesse não te importa que morramos, né? Eles se viram praticamente morrendo, né, atravessando para um lado para o outro, certo? Estão indo de um ponto A para o ponto B, nesse processo eles se viram morrendo, num certo sentido. E pra gente olhar, se a gente olhar espiritualmente para isso, irmãos, se a gente quer chegar a um evangelismo efetivo para transformar vidas, a gente precisa morrer também. No sentido espiritual da coisa. Morrer para nós, né, para os nossos desejos. Eles eram pescadores, certo? Estavam ali acostumados, né, tinham habilidade e tudo, mas eles estão morrendo talvez para a autoconfiança deles, né? A gente conhece esse mar aqui como a palma da nossa mão, né, esse lago aqui. Mas, de repente, com esse levante, eles se veem necessitados de uma outra pessoa, de Jesus. Eles chegam lá, quando eles desembarcam para poder ir fazer esse evangelismo, eles já não estão mais confiando tanto na própria habilidade deles. Já não estão ali mais tão seguros de si.
estão morrendo, né? Aí eu lembro de uma vez, né, um CD antigo de um cantor cristão, que o nome do CD, não sei se é o nome do CD, mas é o nome de uma das músicas do CD, que é "Para que outros possam viver, vale a pena morrer". Foi muito impactante. Eu lembro que logo, né, uns anos depois da minha conversão, assim, eu tive contato com esse material e assim, eu achei era muito interessante. Porque o tom era esse, né? A importância da gente como cristão aprender a esse, para que outros possam viver, vale a pena a gente morrer, né? Vale a pena a gente deixar às vezes o cansaço de lado para ir lá servir, né? Vale a pena a gente enfrentar os levantes, né? Para fazer um acampamento, para poder lutar, para poder orar, para buscar o outro perdido, né? A gente precisa enfrentar esse processo, né? Esse "para que outros possam morrer, vale a pena viver" é uma frase lá desse cantor, mas na verdade é um texto bíblico, né? Ele tirou de um texto, né? 2 Coríntios 4, 11 e 12 diz assim que "pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal". Aí olha o que Paulo diz, 2 Coríntios 4, versículo 12, diz assim: "De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida". O que Paulo está querendo dizer, né? Eu tenho que me submeter, às vezes eu morro para os meus desejos, para minhas coisas, para que em outro opere vida. Quantas coisas a gente não tem que deixar de lado. Por isso que a gente precisa atravessar para esse outro lado, sabe? Nesse outro lado, a gente deixa um pouco a gente de lado para ir buscar o perdido. Porque se a gente for lá buscar o perdido, cheio da gente, a gente vai falar do quê? Da gente, né? A gente vai estar... Sabe aquela coisa que você está conversando com a pessoa assim, a pessoa fala assim: "Nossa, estou com uma dor nas costas aqui, cara, preciso que você faça uma oração por mim". Você fala assim: "Cara, eu vou orar por você", mas você não imagina a dor que eu estou no corpo inteiro. Porque ontem eu fiz não sei o que, a sua história é sempre maior do que a do outro, né? E aí você começa a contar uma história, o cara fala: "Essa semana eu trabalhei muito". Você fala assim: "Você não imagina eu, cara, eu fiquei de madrugada trabalhando", né? Você está cheio de você. Então, assim, como a gente precisa morrer para esse outro processo? Olhar para o outro de forma integral, né? Tentar ver, para ter sensibilidade para ver as necessidades do outro, a gente tem que se esvaziar um pouco da gente nesse processo também, né? Então a gente precisa atravessar para esse outro lado. Esse é o primeiro ponto que a gente vê, né, nesse evangelismo aqui com Jesus. E aí, já entrando na sequência do texto, o segundo ponto que a gente vai ver, do que a gente precisa para evangelizar com Jesus, é entender que para Jesus não tem caso perdido. Amém? Para Jesus não tem caso perdido. Olha esse caso aqui, ó. Marcos, capítulo 5, versículo 3 ao 5. A gente vai ler agora. Diz assim, ó: "Esse homem", o endemoniado lá, "vivia nos sepulcros". Olha só. "E ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Aí diz assim: ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. O homem era indomável aqui, né? Aí diz assim que noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Olha que interessante esse caso aqui. Por isso que eu peguei, né, esse texto aqui, porque assim mostra um caso perdido para muitos de nós, né? Você olha o estado desse cara e fala assim: cara, não, né? Difícil. Vivia entre os sepulcros. O que fala de sepulcro? Se eu falar para você, ó, conheço um cara que ele vive entre os sepulcros, o que você vai pensar? Fala, o cara está vivendo na morte, né? É um morto-vivo, certo? O cara está vivo ainda, mas está vivendo entre os sepulcros, está vivendo nos sepulcros. É um estado de morte aqui, né, irmãos? Isso aqui representa, de certa forma, o ápice de todos nós longe de Cristo, certo? Longe de Jesus, todos nós estamos nessa condição de mortos. Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós estamos encerrados nessa história, né? Para Deus nós estamos, né, mortos. Lucas vai dizer que esse homem ficava lá andando por esse sepulcro e diz que ele já estava nu. Ou seja, ele estava desfigurado, né, num certo sentido. Cortando-se. Você consegue ver? Ele se cortava. Ou seja, ele estava desfigurado. Aquela imagem e semelhança que Deus nos criou estava ali nele, né? A coisa já estava bem, assim, um nível bem avançado, né? Esse homem representa realmente o ápice, assim, da distância, assim, né, do homem longe do Senhor, desfigurado, né, pelo pecado, né? Ninguém podia dominá-lo. Ninguém era suficientemente forte, diz aí no texto, para dominá-lo. Ou seja, ele não aceitava, né, domínio de ninguém. Botava a corrente, ele arrebentava. Indomável. Né? Você vê a força desse homem ali, né? Tomado pelo pecado, pelos demônios lá. Diz o texto que tinha uma legião, né? A gente leu, tinha uma legião
de demônios naquele homem. Né? O pecado, a coisa tinha avançado de tal forma na vida dele que tinha ali uma legião. Né? Legião era entre 2.000 e 6.000 soldados romanos na época, então né, imagina como é que estava a vida desse cidadão aqui. Né? Diz o texto também que ele cortando-se com pedras entre os sepulcros. É interessante, né? Ele mesmo causando ferimentos nele mesmo. Né? E quantas pessoas que a gente não vai evangelizar, que às vezes não tem esses demônios, mas também estão ferindo-se a si mesmas, com vício, né? Com estilo de vida, com comportamento, né? Com uma vida longe do Senhor. Estão gerando só ferimento na própria vida. Né? Estão se autodesfigurando. Que tragédia, né, a história desse homem aqui. Né? Isso aqui, irmãos, para muitos de nós, assim, por muito menos a gente já vê uma pessoa, às vezes, com um caso ou outro, e já fala assim, esse aí não tem mais jeito, não. Caso perdido, né? Isso aí é caso perdido. Isso aí não vale a pena. Mas para Jesus, não, né? Para Jesus, não tem caso perdido. Esse aqui é o segundo ponto que a gente, né, consegue tirar desse texto. A gente precisa atravessar por esse outro lado para buscar pessoas. Que tipo de pessoas? Qualquer tipo de pessoas. Para Jesus não tinha caso perdido. Jesus estava enfrentando um levante, certo? Uma tempestade, o cansaço, para ir em busca de um caso perdido. Né? Para buscar aquele endemoniado. Ninguém era suficientemente forte para dominar aquele homem. Ninguém. Olha só que interessante. Tem 2 ninguém nesse texto que a gente leu. Ninguém conseguia prendê-lo, ninguém era suficientemente forte. Ou seja, já tinham tentado de tudo. Ninguém conseguia segurar aquele cara. Vivia lá entre os sepulcros, separado, né, num cemitério. O que pode, irmãos, quebrar um caso desse? O que pode transformar uma vida assim? Quem tem poder para poder, né, transformar casos perdidos? Quem nos dá poder para chegar e fazer evangelismo nesse sentido, chegar em casos perdidos para poder ministrar? Quem tem esse poder? Quem poderia fazer isso? Né? E a gente sabe, né? Jesus, né? A gente aprende aqui com ele. E aí é o terceiro ponto que a gente tira aqui desse texto, para a gente entender. Nós precisamos, no processo de evangelismo, da autoridade de Jesus. A gente tem que atravessar para o outro lado. A gente precisa entender que não tem caso perdido. Mas a gente precisa entender também que a gente precisa da autoridade dele. Não é na nossa força que a gente faz nada. Né? Não é na técnica, nas coisas que a gente aprendeu aqui só. A gente precisa da autoridade de Jesus Cristo. Olha só, versículos 6 a 8. Diz que quando ele viu Jesus de longe, ele quem? O endemoniado lá, né? Quando ele, aquele homem, viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante. Mas não é que ninguém podia dominar ele? Diante de Jesus, o que ele faz? Corre e se prostra. Olha só. Diz aí que ele gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Mais atormentado que ele estava, impossível, né? Mas eu peço em nome de Deus que você não me atormente, hein, por favor. Né? Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. É interessante demais esse texto, cara. Porque assim, olha, ele viu Jesus de longe, foi lá e se prostrou. Diante de Jesus, irmãos, não interessa qual que é o levante, qual que é o caso perdido, né? O tanto de demônio, nada. Joelhos não suportam e se dobram da autoridade de Jesus Cristo. Tamanha glória dele. Tamanho poder que há nele. É nesse poder que a gente evangeliza. Sabe? A gente às vezes se vê tão covarde nessa questão do evangelismo, da missão, porque a gente ainda não tem convicção dessa autoridade, desse poder. A gente fala assim: mas eu, o fulaninho, lá do bairro tal, dá o nosso endereço, né? Mas eu não sou ninguém, o que eu vou falar para essa pessoa? Como é que eu vou orar por essa pessoa que está nesse caso perdido? Não é na sua autoridade que você está indo, no seu nome, naquilo que você fez, na sua performance, né? É na autoridade do nome de Jesus Cristo.
que nós vamos. Né? Aí você pode falar para mim, claro, ele é Jesus, né? É lógico que o endemoniado se prostrou, mas diante de mim acho que o negócio ia ser diferente, né? Sim, irmãos, ele é Jesus, mas a palavra nos diz que ele nos deu a sua autoridade. O próprio versículo, Marcos capítulo 6, 7, diz assim que, chamando os 12 para junto de si, né, quando Jesus vai enviar os 12 discípulos, ele diz assim, ó, enviou-os de 2 em 2 e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. Tem outros textos, né, outro texto vai nos dizer que Jesus nos diz que coisas maiores faríamos em seu nome. Coisas maiores que ele fez, nós faríamos no nome dele. Você percebe que não tem muita escapatória para a gente? Né? Ele nos deu uma autoridade. E a gente precisa entender essa autoridade. Né? A gente precisa entender e, assim, com convicção, agir diante do perdido. Atravessar para o outro lado, entender que não tem caso perdido para Jesus. E não é que a gente que vai convencer, mas a gente ministrar com autoridade, sem medo, entendeu? Né? Ministrar, orar, fazer aquilo que a gente aprendeu lá nas outras aulas com o Felipe, certo? Mas na autoridade de Jesus Cristo. Né? Na confiança de que ele transforma. Que a gente testemunhando, ele pode transformar. Eu já tive muitas experiências desse tipo, irmãos. Não com demônios nesse nível, mas assim, de me acovardar diante de situações. Porque naquela ânsia você quer servir a Deus, você quer fazer, você quer ir para missões, você quer fazer um monte de coisa, e aí você vai às vezes se colocado em situações que você é colocado em xeque. E aí, você tem autoridade? Você vai orar para essa pessoa aqui? Eu lembro uma vez que eu estava num outro país, que eu não falava a língua, não falava nada, a gente foi evangelizar, e eu achando que eu ia fazer, vamos fazer a missão aqui, vou falar na igreja, para os irmãos aqui, aquilo que eu tenho aprendido e tal. Os irmãos falaram, não, a gente vai fazer umas visitas hoje em algumas casas aqui, de casos sérios que a gente tem. A gente foi fazer algumas visitas, dividimos em equipes, e a gente foi visitar uma casa, e a gente chegou lá, irmãos, a casa era assim, super pobrezinha, e era tipo um buraco quase, a pessoa vivia numa caverna, né, uma casa toda escura, fechada, e uma moça em depressão vivia anos naquela cama. Não falava com quase ninguém e tal tudo. Estava eu lá, começando nessa história, assim, e a moça aqui, né, que era local, que ia fazer a tradução das coisas, vem cá, tá aqui a moça, ó. Pode falar com ela, tá aqui a Bíblia, você pode fazer oração, pode fazer o que quiser, ela não costuma interagir muito, mas você pode falar aí com ela. Ali eu vi que quanto eu precisava mais de Jesus, sabe? Assim, cara, não é brincadeira, não. Precisa ir na autoridade dele, né? Eu orei lá, fiz o que podia, mas eu saí de lá com essa mensagem no coração, sabe? Esse negócio de fazer missão vai aparecer casos e casos pra gente, às vezes alguns casos bem sérios. Se a gente ficar olhando pra gente não vai conseguir nem orar. Vai nem saber orar, vai ficar lá gaguejando. Mas se a gente lembrar da autoridade de Jesus, a gente vai falar que era, né? A gente vai orar. Por essa depressão, por o que seja, e a gente vai orar, e vai ministrar, vai amarrar, vai fazer o que for preciso no nome de Jesus Cristo. Porque não é no nosso nome que a gente está fazendo. Como a gente precisa entender. E aqui a gente também lembra, irmãos, da importância da nossa vida de intimidade com Deus, né? Falar um pouco da autoridade, dessas questões, fala também da gente ter a vida no Senhor, né? Porque a gente acha que às vezes evangelizar é só falar daquilo, mas assim, se a nossa vida estiver toda arrebentada, né? A gente não lê a Bíblia, não ora durante a semana, não faz nada. Aí no final de semana você quer evangelizar alguém. Você quer ir lá falar para o seu colega de trabalho que você vai, né? Você vai falar o quê? Você está cheio do quê? Você tem vivido a vida na presença de Jesus? Por isso o Felipe começou essa história toda do evangelismo, falando, vamos ler a Bíblia, vamos ler Mateus, né, numa semana, depois, né, Marcos, depois Lucas, depois João. Por quê? A gente precisa de conteúdo da palavra. Vamos orar pelas pessoas, né, que ele colocou as metas de orar e tal, tudo. Porque a gente precisa estar com a vida em oração. A gente precisa ter autoridade. Senão vai ser uma hipocrisia, você ir falar daquilo que você não vive. Né? Vai ser uma outra coisa. Agora, você falar daquilo que está fresco no seu coração, né? Às vezes daquilo que você leu no dia. Quantas vezes eu já não li um texto no dia, irmãos, estudando, e aí chegou, você vai falar com tal pessoa, às vezes não é no dia, mas no dia anterior você lê um texto parecido com aquilo que a pessoa está vivendo, e aí você, né, pode usar daquilo para alimentar a pessoa, ou para poder confrontar, ou para poder ministrar ali, né, na vida da pessoa. Agora, se a gente estiver vazio, né, não tem autoridade que de jeito.
É interessante essa questão da autoridade, que não sei se você lembra, Atos 19, tem um texto lá que fala de Paulo, quando eles estão lá evangelizando, né, tal tudo, eles começam a expulsar demônios, né? Paulo vai lá e expulsa demônio, faz um estardalhaço lá. E aí diz que alguns judeus, vendo Paulo fazer aquelas coisas, sabe o que eles começaram a fazer? Vamos expulsar demônio também, como é que ele faz? No final ele fala, em nome de Jesus, sai. Então vamos fazer isso. Os judeus começaram a fazer igual. Usaram a técnica, certo? Pegaram lá a técnica e começaram a aplicar. Aí sabe o que aconteceu? O demônio falou para ele? O demônio virou para eles e falou assim, o Jesus de Paulo, eu conheço, né, dos outros discípulos também. Agora, vocês, quem vocês são? O demônio virou para eles e falou, quem são vocês? Vocês estão falando em nome de Jesus, mas assim, não tinha autoridade, você percebe? Aí sabe o que diz que aconteceu no texto? Eles apanharam fisicamente. O demônio bateu neles. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Se a gente vai fazer um evangelismo, atravessar para o outro lado, buscar casos perdidos, né? E nessa ministrar na vida de pessoas, a gente precisa da autoridade de Jesus. Senão a gente vai tomar, me perdoa a palavra aqui, mas vai tomar um pau. Não é à toa que às vezes a gente se acovarda diante de muita situação. Que às vezes era simplesmente fazer uma oração, mas a nossa vida está tão arrebentada, tão sem a autoridade de Jesus, que talvez fosse até a gente que estivesse precisando de uma oração para dar uma fortalecida. A gente já chega meia boca. Né? Como é importante a gente ter essa autoridade, Jesus. Jesus disse lá em João 15, né? Eu sou a videira verdadeira. Aí ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Com ele tudo, certo? A autoridade dele deu toda a autoridade para a gente, mas sem ele, nada. Você pode ter a melhor técnica do mundo, aprender os melhores cursos de evangelismo, ir lá, sei lá onde, na Jocum, né, fazer tudo quanto é curso, tudo quanto é coisa. Mas, se na hora da oração, e eu falo isso porque essa experiência que eu estava contando eram os meus práticos lá na época de Jocum, essas coisas, mas na hora que você vai começar o trabalho, tete a tete, você vê que ali não é a técnica, não é nada que vale, ali é o Espírito Santo e a autoridade de Cristo na sua vida, aquilo que você tem dele, de fato, para poder compartilhar. Bom, esse processo, né, de a gente atravessar para esse outro lado, buscar aquele caso perdido, né, e ministrar na autoridade de Jesus, geram resultados. E a gente viu alguns resultados nesse texto. E a gente viu 3, né, questões que a gente aprende com Jesus nesse processo, e agora a gente vai ver 3 resultados dessa história. Né? O primeiro é que nós vemos uma vida aqui totalmente transformada. Vale a pena atravessar para o outro lado, buscar caso perdido, ministrar, né, e buscar a autoridade de Jesus? Vale, porque o resultado aqui é uma vida, o primeiro que a gente vê, é uma vida totalmente transformada. Você quer ver vida totalmente transformada? Né? A gente tem que passar por aqueles 3 processos. Mas olha que lindo esse texto. Marcos 5, 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios. Como é que ele estava? Assentado, vestido e em... O que diz aí? Perfeito juízo. E ficaram com medo. Ou seja, as pessoas ali da região, né, a gente leu a passagem, né, viu lá que Jesus expulsa o demônio, eles vão lá para os porcos. Né? A gente entende que esse povo aqui, esse lugar que Jesus está, era um povo gentil, porque judeu não criava porco. O porco era um animal imundo lá para os judeus. Então eles estão indo aqui a um povo gentil. Realmente é o perdido. É um evangelismo aqui, né, transcultural. Eles indo aos gentios ali. E aí diz o texto que esse homem, aquele que a gente viu naquele estado deplorável, agora, eles chegam lá, né, e encontram esse homem assentado. Lucas, quando está fazendo esse mesmo relato, né, Lucas é mais detalhista. Né? Lucas diz assim, encontraram o homem assentado aos pés de Jesus. Aquele que ninguém podia dominar, agora está onde? Aos pés de Jesus. O caso perdido, agora achado e aos pés de Jesus. Prostrado ali, liberto. Diz aí, vestido. Ganhou vestes novas. E em perfeito juízo. Olha que lindo.
Ninguém dominava. O homem estava selvagem, né? Assim, descontrolado. Agora ele está aqui em perfeito juízo. Ninguém podia com ele. O texto lá que a gente leu dizia, né? Diz que ele andava dia e noite, cortando. Andava dia e noite. Que hora que aquele homem descansava? Não tinha descanso, né? Andava dia e noite. Agora ele está como? Sentado, sereno. Olha a transformação. Foram até lá e viram o cara. O cara nem falou nada, eles viram a transformação na vida dele. Que mudança, né? Que mudança aconteceu na vida dele. Aquele homem recuperou ali a dignidade. E é isso que o Senhor faz. Quando eu disse lá no começo que a gente deve, né, quando a gente sai para fazer essa obra de evangelismo, ou está ministrando na vida de alguém, ajudando alguém, quais são as expectativas que a gente tem que ter de transformação na vida dessa pessoa? Muitas vezes a gente acha que não, a pessoa tem que ir lá para a minha igreja, ou o cara vai estar convertido mesmo quando ele estiver professando a fé igual eu, né, igualzinho, na minha doutrina, ele tem que ser presbiteriano, ele tem que ser reformado, ele não pode ir para a igreja X. Não, para Jesus isso é secundário. O importante é, né, Jesus, aquele homem ter tido um encontro com a autoridade de Jesus Cristo e estar com a vida transformada. Né? A gente não deve esperar dessa pessoa, irmãos, né, das pessoas que a gente evangeliza, um comportamento às vezes igualzinho ao nosso, em muitos aspectos. Cada pessoa tem uma história de vida, tem um processo. Né? Talvez tem meios de entre irmãos que elas vão se sentir melhores do que no nosso meio. E tudo bem. Quando você está evangelizando, fazendo missões fora, irmãos, a gente tem que encaminhar para a igreja mais perto. E às vezes só tem aquela num raio de 300 quilômetros. Não dá nem tempo, você vê, mas será que a doutrina A, X, não? Não está dentro, então, irmão, você não vai ter igreja, tá? Você vai, infelizmente, você não vai conseguir completar a conversão, porque a gente fez o evangelismo e agora você não vai ter para onde ir. Não, para Jesus, isso não importa. A transformação já aconteceu dentro dele. Deus vai dar a sequência. É Jesus, né, o Espírito Santo convence e quem vai fazer crescer, né, dar continuidade nessa obra. Né? A gente não deve também esperar a prosperidade dessa história. Né? A gente às vezes quer ver a transformação de vida. Né? Em muitos contextos a gente sabe que é isso. Né? Eu era assim, assado. Você sabia? Nossa, eu não tinha emprego nenhum. Agora eu estou. Né? Quantas vezes eu não vi esse testemunho, irmãos? E aí, irmão, tá tudo... Como é que tá? Não, estou indo em igreja também, irmão. Queria falar com você, que eu estou até indo em igreja. Falei, tá, pô, que legal. Olha o carro aí que eu estou. Falei, que carro? Esse aqui é meu, ó. Você lembra que eu não tinha nada? Não sei o quê. Olha ali, tipo assim, né? Para a pessoa é aquilo, né? De repente, a evidência. Tal, tudo. Que pobre, né? Porque o carro pode bater, pode arrebentar. Mas agora, se tiver uma transformação de vida, né, interior, profunda, isso ninguém tira. Né? Bom, então o primeiro ponto é esse, irmãos, aqui, de resultado, né? A gente vê o resultado daquela ação de Jesus, desse evangelismo, uma vida totalmente transformada. O segundo é negativo. Não agradou todo mundo. Não agradou todo mundo. Olha aí o que diz, versículo 16 e 17. Diz assim, os que tinham visto, né, visto o quê? Visto aquele cara transformado, né? Aquele que era endemoniado, agora transformado. O que tinham visto, contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Então, diz aí, olha só essa expressão, irmãos, que eu destaquei aí no texto. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Tem uma rejeição aqui. Né, a Jesus. Não agradou todo mundo. A gente sabe que a palavra não volta vazia, certo? Mas às vezes ela pode voltar com uma questão positiva, ela pode voltar também com uma rejeição aqui. Olha o povo. Lucas, como eu disse, né, ele é muito mais detalhista, né? E lá quando ele está colocando esse assunto, ele diz assim, toda a cidade saiu para ver o endemoniado, e quando viu tal, ficaram com medo e pedindo a Jesus que se retirasse. Toda a cidade, entendeu, né? Ele querendo dizer assim, veio uma galera enorme ver o que tinha acontecido. Todo mundo sabia quem era aquele demoniado. E aí, quando eles viram, qual foi a reação deles? Preferiram os porcos. Que coisa, né? Preferiram os porcos. Talvez o lucro deles ali, né? Peraí, esse homem trouxe aqui, acabou com os porcos, eles sabiam, né? Que judeu não se dá com porco, mas vão acabar com nossas coisas. Ih, vão começar, né? Talvez a rejeição deles não era, né? Só a pessoa de Jesus ali, mas era a própria questão da transformação que Jesus vinha com Jesus, né? Porque às vezes a gente quer Jesus,
E aquela pessoa, às vezes, que a gente está evangelizando, até quer Jesus. Jesus é tão lindo, amor, não sei o quê. Eu quero Jesus. Mas a transformação de vida que vem com Jesus, aí é outra história. Aí é onde eles viraram e falaram assim, não, aqui não. Se com o endemoniado ele fez essa transformação toda, ele vai pegar a gente, vai virar de ponta cabeça, não. Sai daqui, pedindo para Jesus ser expulso. Expulsaram Jesus nessa história. Ou seja, irmão, Jesus não agradou a todos, e nesse processo a gente também não vai agradar todo mundo. Né? Não vai agradar todo mundo, nem todo mundo vai nos receber bem nesse processo. A gente pode ir na autoridade de Jesus, ministra, e deixa Deus fazer a obra. Né? De uma cidade inteira, quantos se converteram nesse evangelismo fenomenal? Quantos? 1. Mas é lindo que Jesus mesmo assim foi, né? Talvez ele já soubesse que seria 1 ali, no meio dessa história. Mas mesmo por 1, ele enfrentou o quê? A tempestade, o cansaço. Foi para o outro lado. Esqueceu de si, né? Morreu para que outros pudessem viver. E aqui não é nem outros, para que outro, né? Especificamente aquele endemoniado tivesse vida. Imagina a sensação de Jesus, irmãos. O Filho de Deus veio para salvar a gente, sendo tocado, né? De um povo que ele está indo lá levar boas novas. Então esse é o segundo resultado aqui. E ele é negativo. A gente tem que aprender também que nesse processo de evangelismo nem sempre vai dar tudo certo. Às vezes vai parecer que, nossa, não está indo, sabe? Fulano não ouve, ou fulano não sei o quê. A gente fez esse acampamento, mas parece que a galera não... Tal, tudo. A gente não sabe, irmãos, né? É o Espírito Santo que sabe. Mas se tiver um ali que caiu a ficha, né? Que entendeu, já valeu a pena. Para Jesus, com certeza, já tinha valido. Né? Ele é aquele que deixa, né, de 100 ovelhas, né, deixa as outras 99 e vai buscar a que se perdeu. Já tem festa no céu. Já tem festa no céu. Para a gente, né? Eu lembro que uma época eu participei do evangelismo uma vez, e aí a gente foi treinado por um pessoal e tal, e aí eu lembro evangelismo assim, né, de impacto e tal, e a gente tinha uns questionários, que a gente entrevistava a pessoa praticamente. Uma coisa bizarra. E aí a gente trazia esses questionários depois, porque na rua, quando a gente ia evangelizando as pessoas, tinha lá as perguntas, né? Você gostaria de uma oração? Sim. Gostaria de entregar a vida para Jesus? Sim ou não? Aí tinha lá, a gente falava isso com a pessoa, mas a gente ia anotando assim e tal. Depois a gente pegava todas aquelas fichas e falava assim, aceitou a oração por Jesus, oração. Aceitou a oração por Jesus e entregou a vida para Jesus. Isso aqui na lista tal. Aí depois no final a gente contava, levava sábado na igreja e quantos se converteram? Peraí, 15? Aí, tal, tudo. Isso significa alguma coisa, irmãos? Né? Um papel ali, a gente nem sabe. Às vezes a pessoa fez uma coisa na emoção ali, na sua persuasão. Né? Não é sobre isso, né? A coisa é muito mais profunda. Depois a gente foi entendendo e falou assim, cara, tá errado esse negócio de a gente querer contabilizar. Porque a igreja queria número. Queria quantidade. Não queria qualidade. Né? Não queria um endemoniado. Né? Não queria pessoas em perfeito juízo. Eu acho muito legal essa expressão, né, que fala que ele ficou em perfeito juízo. Né? Depois da queda, irmãos, eu acho que não tem nenhum de nós que pode dizer que vive em perfeito juízo. Né? Nós vemos aí aquela expressão popular de que de perto ninguém é normal. Né? Bem de perto. Se eu passar a semana inteira convivendo com você, eu falo assim, cara, não é normal, né? De perto ninguém é normal. E aqui diz o texto que esse homem estava em perfeito juízo. Jesus faz a gente, né, virar gente. Expressão que minha avó dizia muito. Fulano virou gente. Tem que virar gente. Esse aí não vira gente, né? Esse caso perdido. Jesus fez ele virar gente. Ser um ser humano melhor. Transformado, né? À luz da palavra. Aí há um processo a acontecer, mas, né, a gente vê isso acontecendo na vida dele. E o último ponto, irmãos, que a gente vê nessa questão dos resultados, né, nesse processo. Nasce ali, irmãos, um embaixador do reino de Jesus. Olha só. Marcos 5, 18 a 20. Acompanha aí comigo. Diz assim, que quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Ou seja, o cara falou, tá todo mundo expulsando Jesus daqui? Jesus, me deixa vazar, deixa eu entrar no barco. Arruma um lugar nesse barco aí para mim que eu quero ir com você. Aí diz assim que Jesus não permitiu, mas disse,
Vá para casa, para sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Olha só o resultado, né, daquele evangelismo de Jesus. Jesus não só transforma a vida daquele cara, mas aquele cara vira um embaixador do reino de Deus. Alguns estudiosos vão dizer que sabe o que está nascendo aqui? O primeiro missionário aos gentios. Eles vão dizer que, inclusive, Paulo cruzou com ele fazendo jornadas evangelísticas lá pela Grécia. Ou com pessoas que tinham sido evangelizadas por esse cara. É claro que são livros, né, históricos, não está na palavra. Mas independente se está ou não, a gente vê aqui que está nascendo alguém, né, um evangelista. Ele queria ir com Jesus. Não, agora eu quero andar com o Senhor, eu quero ir nesse barco. Aí diz assim que Jesus não permitiu. Aquele que não escutava não de nada, né, ninguém podia dominá-lo, Jesus já manda um não para ele ali, ó. Né? Muitas vezes a gente se converte, a gente também quer isso, né? Jesus, só quero ficar aqui com o Senhor. Né? A gente gosta daqueles cantos, né? Senhor, me carrega no seu colo, né? Me abraça. Às vezes a gente precisa, né, de um toque de Jesus, tal, tudo. Mas se a gente de fato está disposto a atravessar para esse outro lado, né, a gente vai ter que experimentar, em alguns momentos, Jesus diz assim, não, desce do banco aí, vamos para um outro lado. Vai anunciar o que o Senhor Jesus te fez. É o que ele diz aí. E como teve misericórdia de você. Qual que era a mensagem desse evangelista aqui? O que Jesus tinha feito por ele, né? Era contar a história dele. E é muito legal isso que a gente vê aqui. Qualquer um de nós pode testemunhar, certo? Se a gente teve um encontro com Jesus, talvez a gente não tenha a melhor técnica do mundo, não tenha toda a habilidade ali ainda, né? A coisa ainda precisa amadurecer. Mas todos nós, pelo menos devemos ter essa experiência. Ter algo para contar, o que Jesus fez por nós e como teve misericórdia de nós. Para Jesus, a mensagem do evangelismo é o quê? Vai anunciar quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. É isso que a gente conta para as pessoas. É simples, não é? Muito simples. Eu gosto de Jesus, porque ele pega um negócio complexo, né? Que às vezes para a gente é uma coisa tão complexa, você fala assim, nossa, mas não vai dar, que não sei o que. Aí ele pega e fala assim, ó, você vai. O que eu vou falar? Não, você vai contar o que o Senhor fez por você. E como teve misericórdia, como ele teve compaixão de você, como ele te amou, como ele te transformou. Ele simplifica a coisa, né? Você está entendendo? Ele simplifica. A coisa fica muito mais palpável. É isso que Jesus esperava daquele homem agora. E é lindo olhar que Jesus manda ele para casa, né? Em primeiro lugar, a família dele a testemunhar. Não quer dizer que todo mundo da sua família vai converter, né? De uma vez só, assim, tal. Mas você vai testemunhar. As pessoas vão ver. Você vai contar. E esse homem, irmãos, diz aí o texto que ele foi só para a casa dele? Não. Olha o que diz no versículo 20. Diz aí que então aquele homem se foi. Ele obedeceu a Jesus, certo? Ele obedeceu, ó. Ele não obedecia a ninguém. Ninguém podia dominar, mas agora ele obedeceu. E aí ele se foi. E começou a anunciar onde? Diz aí o texto. Em Decápolis. Quanto Jesus tinha feito por ele. Né? Foi replicar a mensagem certinho, do jeito que Jesus mandou. Em Decápolis, irmãos. Decápolis, né? Decapolis, né? Que é cidade. São 10 cidades, um conjunto de 10 cidades gentias. Esse cara não foi só para a casa dele, ele foi para 10 povoados ali na região, irmãos. Para poder anunciar, né, uma coisa super complexa do evangelho, certo? Não, ele foi falar o quê? O que Jesus tinha feito por ele. E como teve misericórdia dele. Testemunho, né? Ele foi testemunhar daquilo que Jesus tinha feito por ele. É isso que a gente tem que fazer. A gente é testemunha, né? Atos lá, capítulo 2, vai nos dizer que, né? Viria sobre nós o Espírito Santo e nos daria poder para testemunhar. Nos daria aquela autoridade que a gente estava falando. Para quê? Para converter pessoas? Não, converter é um resultado. Quem convence é o Espírito Santo. A gente só testemunha. Testemunha.
A gente pode não ter a melhor habilidade, irmão, na questão do evangelismo. Mas se aprender pelo menos contar aquilo que Jesus fez por você e como teve misericórdia de você, direitinho, sabe? Isso é um grande testemunho. A princípio a gente fala, mas só isso? Só vou falar o que Jesus fez. Até para você entender que não é você que faz, né? Não é a sua performance evangelística. Nossa, usei um argumento tão bom que o que entrou no coração do cara, não sei o quê. Não, se for isso, você está perdendo. Se for isso, você está na carne a coisa, né? Uma coisa linda também nesse último trecho aqui, Jesus deixando esse embaixador, né? Deixando esse missionário, deixando esse evangelista naquele povo, é que o povo não tinha expulsado Jesus? Tinha ou não tinha? Como é que Jesus respondeu à expulsão, à rejeição? Com amor. Jesus fala, vocês estão me expulsando? Tá bom, eu vou embora. Aí ele deixa o cara, né, o endemoniado, para continuar evangelizando e dando testemunho naquele lugar. E, como eu disse, esses registros históricos vão dizer que muita gente ali naquela região se converteu pelo testemunho daquele cara. Sabe como que a gente tem que responder quando rejeitam a gente, também, nessa questão do evangelismo? Como? Com amor. Não desistindo, certo? Jesus não desistiu. Parece que Jesus desistiu. Vocês querem que eu vá embora? Opa, vamos embora então. Aí o demoniado, não, deixa lá o cara. Vai lá. E o homem vai anunciar, vai fazer a obra. E Jesus está ali, né? Delegando a ele uma obra maravilhosa. E aquele homem é uma personificação do amor de Jesus por aquele povo. Como Jesus não desistiu, né? Daquelas pessoas. Talvez esse fosse o propósito de Jesus desde o começo, né? Quando Jesus fala assim, vamos atravessar para o outro lado, galera. Bora! Jesus já estava vendo isso. Um caso perdido, transformado. E virando um agente dele ali já naquele meio. Em 10 cidades e deixando ali um embaixador. Uma transformação. Esse é o final do processo, né? Se a gente consegue evangelizar alguém de uma forma efetiva, essa pessoa não vai só virar uma pessoa que vai na nossa igreja. Ou que vem, né, mudou só os comportamentos. Não. Ela se torna um embaixador também. Porque ela vai contar o quê? O que Jesus fez por ela. E como teve misericórdia dela para outras pessoas. Bom, irmãos, que o Senhor nos leve para esse outro lado, né? Que a gente sai da zona de conforto e vai para o outro lado. Que a gente aprenda a se morrer para que outros possam viver. De modo que em nós opera a morte, muitas vezes, os nossos desejos, lugares que a gente queria estar. Mas em vós, a vida, como disse Paulo. Paulo falou aqui, eu me gastei e me deixarei gastar por amor de vós. Olha as expressões dele. Vale a pena. Que a gente também seja lembrado nessa manhã que para Jesus não tem caso perdido. Não tem caso perdido. Talvez essa pessoa que está orando, uma pessoa da sua família, às vezes alguém que você ore, como eu tenho uma pessoa que assim, sempre vem na minha cabeça quando eu entro nesse assunto, que parece que não vai, sabe? Às vezes eu passo temporadas, que nem séries, né? Temporadas sem orar pela pessoa, depois você volta, a próxima temporada você está orando, aí volta, você tenta fazer um contato, aí passa mais uma temporada sem contato, porque parece que a coisa é demorada. Mas a gente não deve esquecer que não tem caso perdido. Às vezes a nossa carnalidade quer falar assim, não, isso aí já era, isso aí não vai ter jeito mesmo, acho que não é. Mas para Jesus não tem caso perdido. E se a gente é seguidor de Jesus, a gente também deve olhar para as pessoas com esperança sempre. Que a gente também entenda que para Jesus não tem caso perdido, mas que se a gente vai ministrar, a gente precisa da autoridade de Jesus. Não dá para a gente ir de qualquer jeito, né? A gente precisa ir na autoridade dele. Conhecer mais sobre esse assunto da autoridade de Jesus, que Jesus nos delega. Quem a gente é em Cristo, convicção no Senhor. Se você ao longo desse mês, né, que a gente estudou essas questões de evangelismo, é claro que, né, depende de onde você está nesse processo, mas às vezes você fala assim, nossa, eu não tenho essa convicção, ainda preciso, né,
trabalhar, preciso relembrar talvez o que Deus fez por mim e tal, tudo. Meu, é o tempo de você acertar isso antes de ir até outro. Porque como é que, né? Você vai dar o que você não tem. Mas se você tiver, pode transformar uma vida. Vai gerar rejeição de alguns, talvez da maioria. E também vai fazer embaixadores. A pergunta para vocês é, vamos atravessar para o outro lado? Jesus está chamando aí, hein? Fiz essa figura aí. IPI e Olina, bora para o outro lado ou não? Né? Jesus nos chama para esse outro lado. Que a gente seja achado, né, irmãos? Prontos para dar o testemunho da nossa vida, daquilo que Deus fez pela gente, como teve misericórdia da gente. Amém? Amém? Bom, queria orar, fazer uma oração sobre tudo isso que a gente viu, até o que a gente viu ao longo do mês, né? Que Deus grave no nosso coração e realmente isso gere fruto para o reino de Deus, né? Acho que o intuito, né, até do pastor, quando pensou nessa série, em tudo isso, é que tudo isso gere fruto. Não só um assunto colocado para a gente ficar aqui debatendo, para ser gostosinho, né? Vir domingo de manhã, interessante ou diferente, né? Tal tudo, colocou os jovens para participar. Mas para que gere fruto na nossa vida. Então vamos orar pedindo ao Senhor, né? Por autoridade. Por graça nessa história toda. Né? Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Porque ao longo desse mês nós experimentamos de tanto conteúdo, Pai, tanta coisa que o Senhor colocou no coração dos seus servos, Pai, para nos ensinar a respeito de como nós precisamos e devemos buscar o nosso próximo, Pai, aquele que está perdido. Mas, Senhor, se nós não tivermos a Tua autoridade, Pai, o Teu poder na nossa vida, a Tua ação, Senhor, nós ficaremos do lado de cá. Então, o nosso pedido, Senhor, é que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, que o Senhor nos conduza nesse Teu barco, que o Senhor nos leve, Pai, para esse outro lado. Que a gente seja sensível, Pai, e tenha a Tua autoridade, Pai, diante dos levantes, diante dos nossos, romper com os nossos confortos, Pai. Que o Senhor nos leve, Senhor Jesus, a ministrar, Pai, vidas. Que o Senhor renove nessa noite, Pai, nosso amor pelas pessoas perdidas, Pai. Que a gente possa não ter casos perdidos, Pai. Olhar para pessoas como casos perdidos, mas olhar como o Senhor olha. Como potenciais, não só salvos, mas embaixadores do Teu reino. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor faça isso no nosso coração. Renova o nosso amor pelo perdido, por aquele que não te conhece, por aquele que precisa saber do que o Senhor faz, do que o Senhor fez na nossa vida, de como o Senhor tem compaixão dos nossos pecados, Pai, do nosso estado pecaminoso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor derrame sobre a vida de cada um de nós aqui, Pai, capacitação, unção, Pai, da Tua presença, Senhor Jesus, e dessa autoridade para poder ministrar. Que quando a gente abrir a boca, seja o Teu Espírito Santo falando com as pessoas, não nós mesmos, Senhor Jesus. Seja o Senhor. Porque se for o Senhor, uma pequena frase, um pequeno testemunho pode transformar uma vida, Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê graça para lidar com as rejeições que nós temos que enfrentar, como nós vimos. O Senhor mesmo enfrentou a maior de todas as rejeições, Pai. Mas o Senhor nos demonstrou que para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que outros tenham vida, Senhor. Que o Senhor nos comunique, nos dê poder para dar a vida também, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Jesus. Amém.